Chico foi dar uma palestra, quer dizer, não é que ele foi dar uma palestra, né? Ele foi convidado. Aí numa cidadezinha perto de Pedro Leopoldo, né? Ele já era famoso e tal, era perto de uma cidade que ele conhecia, ele já morava em Uberaba e tal. E ele disse para o pessoal do Centro Espírita, olha, eu até vou, mas por favor, não anuncie muito, né? Porque senão gera tumulto e tudo mais, ele já estava acordado, não queria que isso acontecesse. E ele foi, quando ele estava chegando no lugar, tinha até escolta policial, barreira e tal, ele não conseguia nem chegar na casa espírita, uma casa espírita pequenininha, igual essa aqui. E daí ele iniciou a palestra e ele disse assim, vendo a casa cheia de pessoas, eu sinto que todos aqui estão com saudades de Jesus. Eu acho que dá para falar o mesmo, né? As pessoas que deixaram as suas casas e vinham no frio desse aí, né? Numa terça-feira, é porque estão com saudade de Jesus. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre Jesus um pouco hoje. Vamos contar algumas histórias sobre Jesus. Eu vou falar um pouquinho sobre posses materiais. Jesus e o caminho do meio. Afinal de contas, apesar de tudo que nos é falado dentro das doutrinas religiosas, é possível você buscar uma elevação, uma evolução, um aprendizado espiritual num mundo em que se idolatra os bens materiais, se idolatra a posse, o dinheiro, a luxúria, né? É possível acontecer isso? É possível nós progredirmos num mundo desses espiritualmente? Bom, segundo o evangelista Lucas, Jesus uma vez falou que nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra hebraica que significa literalmente dinheiro, tá? Ela teve outras derivações ao longo da história, depois acabou sendo como um significado de tudo que o dinheiro compra é graças a Mamon. E depois acabou virando o Deus do dinheiro, Mamon, né? Mas Mamon significa dinheiro, tá? E vamos numa reflexão do Dalai Lama, já iniciando a parte mais da palestra mesmo. O Dalai Lama diz o seguinte: o que mais me surpreende na humanidade são os homens, no caso as mulheres também, tá? Porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem. Uma reflexão bastante profunda, né? Dá para encerrar a palestra por aí já, só com o Dalai Lama, né? Então, um outro sábio uma vez disse assim, que são dois os momentos mais importantes da nossa vida. O primeiro é quando a gente nasce. E o segundo é quando a gente descobre por quê. Vocês já fizeram essa pergunta alguma vez? Por que eu nasci? Garanto que todos vocês já fizeram essa pergunta. Por que eu nasci? Não porque eu nasci nessa família, ou porque eu nasci em Tarópolis, ou nesse estado e tal. Mas qual o motivo que eu nasci? Tem que ter um motivo. Tem que ter uma razão. Como eu digo, a gente não cai de paraquedas aqui. Existe uma razão para você estar encarnado aqui. Qual seria esse motivo? Será que o motivo é acordar de manhã e dormir à noite? Nesse pequeno intervalo que nós ficamos com os nossos olhos abertos, ficar se preocupando com as coisas que ainda não aconteceram, que será que você vai fazer? Ou aflitos, ainda irritados com as coisas que vocês não puderam resolver? E aí a gente vai vivendo, acorda de manhã, vai trabalhar, volta à tarde, dorme, outro dia de manhã, volta de novo naquela mesma pegada, e você assim vai levando a vida como se fosse um androide, como se fosse um robô. Será que é para isso que você nasceu? É uma pergunta complicada, mas o Haroldo Dutra, que é um palestrante espírita, um juiz de direito de Minas Gerais, ele diz o seguinte: o maior desafio do encarnado é entender que o que importa não é o que ele quer da vida, mas o que se espera que ele faça da vida. Como assim? O que se espera que ele faça da vida? Quem espera o que eu faça da vida? Quem será, gente, que espera alguma coisa de nós nessa vida?
gente espera que a gente vença essa vida. Porque a gente fez um contrato antes de vir para cá. E a gente fez, digamos assim, propostas de vida em que a gente, o Espírito, nós queremos cumprir. Só que quando nós chegamos aqui, a matéria nos prende, nos apaixona. E a gente vai acabando esquecendo essas propostas que a gente fez. Né? Então, uma pergunta interessante é o que você nasceu, é a primeira pergunta. E nós temos mais uma agora. O que Deus, que é a divindade, nos colocou aqui, espera de você? O que Deus espera de você? E aí eu aglutinei as duas e dá para responder uma já. Você nasceu, e eu vou responder agora por que você nasceu. Você nasceu porque Deus espera alguma coisa de você. Lógico, né? Não é lógico? É óbvio isso, né? Você nasceu porque Deus espera. Se alguém espera alguma coisa da tua vida, você nasceu porque Deus espera alguma coisa de você. A pergunta maior que tem que ser respondida, senhores, é o que Deus espera de você. Então a pergunta que vocês têm que fazer não é mais porque eu nasci, mas o que Deus me espera de mim. Essa é a pergunta que vocês têm que responder. Essa é a pergunta que vocês têm que fazer todo dia de manhã olhando no espelho. Será que eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus quer que eu faça? Aí vocês vão conseguir uma coisa chamada paz de espírito, que todo mundo procura. Porque tudo que acontece, tudo que nós temos nessa vida material acalma a nossa vida física, mas não acalma o nosso espírito, porque o nosso espírito veio por uma outra proposta. E é por isso que as pessoas chegam aos 40, aos 50, tendo tudo e se suicidam. É por isso que chega um ator que tem, por exemplo, bilhões de dólares, que tem fama, que tem tudo que quer na vida e tira a vida dele. Porque ele não conseguiu entender o que o espírito dele procurou. Você já conhece esse cara aqui? Ó? Já ouviram? Já viram esse cara aqui? Alguém conhece esse cara aqui? Esse cara chama-se Pedro Paulo Diniz. O pessoal que é fã de Fórmula 1 conhece, né? Então, o Pedro Paulo Diniz, ele era conhecido como o playboy da Fórmula 1. Ao invés de ele ganhar dinheiro para correr, ele levava dinheiro para as equipes de Fórmula 1 para poder correr nos carros de Fórmula 1. Esse é o Pedro Paulo Diniz. É um cara que andava de Ferrari em Mônaco, no Principado, era amigo pessoal do príncipe, andava nas festas mais badaladas do mundo, com as melhores modelos, e tinha tem um sobrenome Diniz, herdeiro de uma das maiores fortunas do Brasil, o Grupo Pão de Açúcar. E o que aconteceu com o Pedro Paulo Diniz? Onde é que está o Pedro Paulo Diniz? Que não está mais nas revistas caras, não está mais nos grandes eventos, na socialite, em uma ilha. O que aconteceu com o Pedro Paulo Diniz? Hoje ele cuida de uma fazenda, no interior de São Paulo. É casado com uma mulher que não é nem um pouquinho famosa, tem 2 filhos, é vegetariano, faz yoga todo dia e tem um sonho: colocar na mesa de todo brasileiro uma comida de qualidade, comida orgânica. No começo você entra no jogo, acha legal, se sente um bacanão. Você se acha o cara por comprar uma Ferrari e circular em Moscou com ela. Depois descobre que não preenche nada. Me sentia um inútil. Me sentia um inútil. Não tinha paz de espírito. Tinha tudo na vida, mas não se sentia bem. Mudou completamente a vida dele. Eu vou passar um videozinho para vocês, gente, sobre a fazenda Toca, que é a fazenda que ele administra lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Prestem atenção, não na fazenda, no que a fazenda produz e tal, porque é muito legal essa história que ele vai contar aí. Mas prestem atenção quando o Pedro Paulo Diniz fala sobre que a fazenda é um organismo vivo. Tudo está em harmonia na fazenda. E depois a mulher dele, a Tati, vai falar que é claro que a fazenda tem que ter sustentabilidade, tem que dar lucro, tem que gerar negócios. Mas não é esse o foco. O foco são as pessoas. Presta atenção, lembra? Há 40 anos a gente já está aqui.
gente encara como um organismo vivo. E é uma vocação natural aqui, da onde a fazenda está inserida, para o cultivo de frutas. Então, as frutas que a gente plantou aqui, manga, goiaba, os próprios citros, que é limão, tangerina, laranja, todas essas frutas se adaptam muito bem. Para definir o que ia ser feito aqui, a gente reuniu várias pessoas que tinham a experiência na prática, né? Pessoas que têm realmente a mão na terra, que eu digo. E a gente iniciou então formando um pomar orgânico. Se essas plantas estiverem bem adaptadas e bem confortáveis nesse clima, nesse solo, elas vão poder expressar todo o seu potencial genético em termos de resistência, em termos de produtividade. Elas estão divididas com uma faixa de vegetação nativa, funcionando como um corredor ecológico que traz biodiversidade de fauna. Ao mesmo tempo, eles são áreas de quebra-vento, áreas de proteção natural, né? No momento que a gente pega um fruto, que a gente vê que tem uma picada de inseto, é sinal que ali não está recebendo defensivos agrícolas, né? E muitas vezes não é porque essa mancha que a gente tem na casca vai afetar, porque se você visualizar, ela não passa a casca. Tem outros animais interessados na fruta. Como é que você faz para alimentar essa fruta? Você tem que dar muita matéria orgânica para essa fruta. Foi daí que a gente começou a pensar e desenvolveu toda a parte de animais na fazenda. Então a gente começou com um projeto que já está implantado aí de leite. E esse esquema de produção aqui, usando pasto rotacionado, usando vaca girolando, não usamos nada de antibiótico, não usamos nada de medicamento, né? A gente está fazendo um manejo super orgânico, humanizado, mas quando vai lá tirar o leite da vaca, é altíssima tecnologia que está lá. Cada vaca que entra naquela sala de ordenha, a gente sabe que vaca que é, a gente sabe quanto que ela está dando de leite, se ela tem algum problema, o próprio sistema já identifica. Então essa tecnologia ajuda muito a gente ter uma altíssima qualidade do produto. No caso do ovos também, fizeram testes de degustação, o pessoal adora. Olha que imagem legal, a galinha ó, bem tranquila, ó, enfileirada no pé de guandu. Bem natural, ó, sem estresse nenhum. Se ela ficar estressada, vai refletir na produção. Então por isso que elas estão soltas, estão muito à vontade, no natural delas. Uma boa parte dos produtos são processados e são vendidos processados, não in natura. Isso foi importantíssimo para a viabilidade do negócio. Então, a gente produz leite, mas a gente não vende leite, a gente vende produtos que são derivados de leite. Iogurtes, queijos, requeijão, ricota, etc. Vários derivados de leite. A gente tem todo o projeto de ovos orgânicos. A gente tem 10 mil aves hoje aqui. Frutas é a mesma coisa. A gente vai produzir fruta, uma parte dessas frutas a gente vai vender para fruta de mesa, fruta in natura, e uma parte que muitas vezes em outras fazendas é chamado de descarte, que vai para a indústria, a gente vai processar aqui dentro. A pegada de carbono é muito pequena, porque saiu do pomar, andou menos de 1 quilômetro, foi para a indústria, da agricultura à mesa chegar muito rápido e com muita qualidade. É um negócio, porque senão não é sustentável, né? Se ele não for rentável também. Mas pra gente não é esse o foco principal, né? A gente veio pra cá porque é o que a gente acredita mesmo. Na filosofia da fazenda, as pessoas são realmente peças-chave aqui. Elas precisam realmente entender o que elas estão fazendo e elas precisam trabalhar com muito carinho e cuidado. Porque quando você faz um manejo errado de uma planta, uma poda errada, isso pode prejudicar muito todo o sistema. A gente já tem 50 famílias morando aqui dentro da fazenda. O número de pessoas que saem da fazenda é muito pequeno. As pessoas gostam e têm uma ligação muito forte com esse lugar, assim. Então, conhecem cada detalhe, os nomes de todos os pássaros, das plantas, sabem todas as histórias, né? Também um sistema orgânico,
equilibrado, precisa levar muito em consideração o fator humano. Aproveitar toda a fazenda inteira como escola, né? A gente fala, não é só restrito a uma sala de aula. Então, eles realmente conviverem com tudo que tem aqui, que a fazenda inteira realmente seja uma grande escola. Se a gente tem um meio ambiente melhorado, você consegue ter um ser humano mais bem cuidado, mais feliz também, isso vai gerar um produto de melhor qualidade. Se todos esses envolvidos aí tiverem realmente com a melhor qualidade de vida, isso que vai fazer a viabilidade do projeto, com certeza. Buscar esse individual, né? Eu entender o que é esse individual e para todos estarem contemplados. Será que ele encontrou paz de espírito? O que será que Deus esperava dele? Que ele passeasse de Ferrari no Principado de Mônaco ou que ele viesse fazer um projeto desse tamanho? É fácil nós entendermos essa situação e é por isso que eu trouxe essa palestra, porque eu achei interessante montei ela para vocês. Porque às vezes as doutrinas que vieram atrás de nós diziam, o próprio Evangelho às vezes fala isso, se você interpretar dessa forma, que o dinheiro, que quem tem dinheiro, Deus castiga. Quem é rico não pode entrar no reino dos céus. Não funciona assim. Será que ele está tendo a oportunidade de gerar qualidade de vida e dar condições para que mais pessoas utilizem os recursos que Deus deu para ele na terra? Isso é o importante. É isso que faz a diferença. Opa, o que aconteceu? Voltou. Bom, agora eu vou falar sobre a palestra minha. Eu vou contar para vocês a historinha de Zaqueu, tá? E junto com a história de Zaqueu eu vou falar sobre os bens materiais. Tá. Eu vou utilizar, para contar a história de Zaqueu, o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou fazer um comentário rapidinho sobre isso. Está vindo uma nova agora capa no Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns trazem assim, outros aqui. E alguns com Jesus na capa, né? Ontem eu tive comentando aqui no estudo que eu estava dando, que todas as obras da codificação espírita vinham com Kardec na frente, né? E aquela imagem de Kardec pesada, sisuda, né? Porque na verdade eram as únicas fotos que eles tinham dele, então aparecia a foto de Kardec aqui na frente. Hoje está vindo com Jesus. Para mostrar que a doutrina espírita fala sobre Jesus, que é toda ela embasada nas palavras de Jesus. Isso eu acredito que seja uma oportunidade de mudar muito a consciência das pessoas que estão pela frente. Porque eu já vi gente falando, inclusive, que eu não consigo entender esse Deus que vocês acreditam que é o Kardec. Então você imagina a confusão que as pessoas fazem em relação ao doutrina espírita. Se todas as religiões do mundo estudassem o Evangelho de Jesus como a doutrina espírita estuda, e aprendessem, e seguissem e praticassem, como a doutrina espírita pede, nós já teríamos mudado esse mundo de regeneração faz tempo. Nós já estaria com um mundo com muito menos sofrimento, né? Então eu vou usar o capítulo 16, que fala sobre adorar a Deus e a Mamon. E aí Kardec já muda um pouco a situação. Os espíritos pedem para ele não colocar em toda a literatura cristã que a gente conhece, essa frase aparece assim, adorar a Deus e ou a Mamon, e não e a Mamon. Ou seja, não é uma opção, gente. Você não precisa adorar um ou outro. Você pode simplesmente fazer com que os dois trabalhem para que você evolua na Terra. Há essa possibilidade. É só ter a compreensão sobre isso. Eu vou usar o item 4, que fala que Jesus na casa de Zaqueu. E para nós aprofundar mais ainda essa situação, eu vou usar um livro do Chico Xavier de 1942, chamado Boa Nova. Tá? Psicografia de Humberto de Campos, no capítulo 23, que ele fala do servo bom. Ok? Joia, vamos falar sobre Zaqueu. Esse cara é o Zaqueu. Tá? O Zaqueu, se nós fôssemos, por exemplo, definir a história, essa mensagem que Jesus traz no Evangelho sobre Zaqueu, em uma palavra, essa palavra seria atitude. Zaqueu foi um cara de atitude. Não adianta você amar a Deus a vida inteira se você não tiver atitude.
Não adianta você adorar a Deus, fazer penitência, ficar rezando rosários, vigílias, se você não tiver atitude. Se esse amor for egoísta, se for só aquilo, não adiantará. É preciso colocar isso em movimento. Esse amor a Deus tem que estar em movimento, assim como os recursos materiais. E Zaqueu era um cara de atitude. Zaqueu era um homem de posses. Nasceu com a maior prova de um encarnado. Assim como a beleza, a riqueza é uma das posses, é uma das missões mais difíceis que nós temos na Terra. E muito pouco entendida, na verdade. O Kardec traz no Livro dos Espíritos a definição sobre a dificuldade que é você vir com a prova da riqueza. Diz lá: a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação. Deus experimenta o pobre pelo exercício da humildade, pela aceitação. E o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. Deus experimenta o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. É difícil ser rico perante os olhos de Deus? É difícil. Porque a gente geralmente gosta de andar de Ferrari. Quem é que não gosta de andar de Ferrari? Como é que vocês falam isso? Vocês nunca andaram de Ferrari? Tudo assim. Quem aqui já andou de Ferrari para dizer que é bom? Mas deve ser muito bom, né? Deve ser ótimo andar de Ferrari. Entenderam? Então, quando a gente começa a andar de Ferrari, a gente percebe que é bom demais andar de Ferrari. Pode ir pelo Principado de Mônaco, né? Você quer largar isso? Não. Não é qualquer coisa que vai fazer você largar isso. As paixões pelas posses materiais são fortíssimas. Um cara que nem o Pedro Paulo Diniz tomar uma decisão dessa é louvável. Não é para qualquer um. Mas ele está com paz de espírito. Ele não vai se suicidar, podem ter certeza. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Jesus não disse nunca que é proibido você ser rico. Isso chega muito a ser superlativo, mas o problema é que as paixões pela riqueza nos afastam da perfeição espiritual. Esse é o problema. Por isso Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Camelo era uma corda que eles usavam para prender os barcos de pesca ali no mar da Galileia, né? Então uma corda trançada, eram umas cordas assim. Então Jesus faz essa analogia. É mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que uma corda daquela passar por um fundinho de uma agulha. Mas ele não diz que é impossível. Mas diz que é mais difícil porque os bens materiais nos apaixonam. Essa é a ideia. Tá? E Zaqueu? Zaqueu era um publicano. O que é um publicano? Zaqueu era um coletor de impostos para o Império Romano. Embora fosse judeu de nascimento, ele coletava impostos. E isso trazia para ele altos rendimentos. Então Zaqueu era um homem rico, de posses. E como nós vimos aí, não é fácil ser rico. E as pessoas não compreendiam Zaqueu. Mas Zaqueu tinha um propósito. Zaqueu cometia erros. Claro que ele cometia erros. Ele era imperfeito, como nós, ele está encarnado. Chico Xavier dizia assim, ó: se você está encarnado aqui, porque tem alguma coisa errada. Porque se não tivesse nada errado com você, você não estaria aqui. Sempre ele falava assim, quando tinha alguém ali, no caso, passando, querendo se passar, ou assim, um pouco arrogante, ele sempre comentava: se fosse grande coisa, não estaria aqui. Isso é um exemplo de humildade. Primeiro, o que nós temos que entender é que nós não somos grande coisa, senão nós não estaríamos aqui.
Então nós estaríamos passando por o que nós estamos passando aqui no planeta de prova de expiação, de dificuldade, onde a gente usa um corpo que dói, que fede, nós temos que lavar ele, que precisa ser alimentado, que tem desejos. Nós não precisaríamos estar usando esse corpo. Nós já poderíamos estar em outras situações. Então o Chico estava certo. E o Zaqueu era um homem que cometia erros. Ele era imperfeito, mas era um servo bom. Nessa situação da riqueza, das posses materiais, conta Humberto de Campos no livro que era uma situação que dava muita discussão entre os apóstolos. E Jesus sempre teve uma proposta muito franca, muito sincera sobre isso. O Jesus, ele condenava a mal utilidade dos bens materiais. Ele condenava aquela riqueza morta, que não gera movimento, que não gera beleza, que não gera progresso. Aquela riqueza que é guardada nos cofres do egoísmo, sabe, gente? É meu, eu não divido, não faço. Essa riqueza ele condenava. Aquela riqueza que serve como fogos de artifício, para todo mundo ver, para ostentar luxo, para ostentar riqueza, para ostentar desperdício. É isso que Jesus condenava. É isso que Jesus condenava. Então ele sempre foi muito franco, porque Jesus sempre tinha um compromisso com a verdade. E ele nunca deixou de dar a sua sincera, a sua proposta, a sua fala. Jesus tinha um compromisso com a verdade. E a verdade, a gente sempre admira a verdade, não é sempre? A gente sempre admira a verdade. Desde que a verdade não nos incomode. Desde que não seja a nosso respeito. Daí a gente cai fora. O Freud falava que a gente daí, quando as pessoas descobrem a nossa verdade, quando a verdade nossa cai à tona, a gente tem um jeitinho chamado racionalidade. A gente racionaliza. Tá certo, eu errei, mas foi ele que disse que era assim. Eu não fiz isso, mas é que eu não sabia. Quando é nós que erramos, a gente racionaliza, a gente minimiza o problema. Quando é o outro que erra, a gente faz questão de potencializar. O cara sabia. A gente julga. E Jesus estava sendo julgado por essa proposta sincera que ele tinha. Os discípulos, alguns discípulos, baseados naquele negócio lá que o rico não entra no reino dos céus, eles diziam que era necessário que as pessoas que quisessem seguir Jesus doassem tudo para os pobres. Que não ficasse com nada. Que não podia seguir Jesus ou não podia entrar no reino que Jesus prometia se você fosse rico. Filipe era um. Filipe, nos discursos que ele dava no Mar da Galileia, ele exigia, ele chegava a exigir que as pessoas doassem tudo aos pobres e ficassem só com uma camisa em cima de guarda-roupas. Se você quisesse seguir Jesus. Radical, fundamentalista. Aquela pessoa que acreditava, estava com o sentimento viciado. Aprendeu assim e é assim e não interessa. É o meu modo de vida. Mas Jesus nunca disse isso. Jesus explicava sempre sobre o caminho do meio. O equilíbrio está no meio. O desequilíbrio está nos pontos. Nem tanto o céu e nem tanto a terra. Já Mateus, um outro apóstolo, já com bom senso, dizia o seguinte: primeiro, gente, é preciso que as pessoas aprendam a doar. Mateus dizia assim, é necessário educar os corações para possuir. Vou repetir. É importante. É necessário educar os corações para possuir. E é verdade. Tem pessoas que têm centenas de imóveis de alto padrão, um patrimônio violentíssimo, e desencarnam com a alma livre, vão embora tranquilas, leves. E tem gente que desencarna e fica pegado no sofá. Principalmente se é aquele sofá que você chega em casa e gosta de assistir a tua novela e diz: isso aqui é meu. Né? Ou o teu futebolzinho e tal, e tal. Você diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você vai ficar preso na pessoa. Num relógio, uma joia de família, num automóvel. Num automóvel. Tem gente que trata o automóvel melhor do que a mulher. Eu
conto essa história, eu quando estudava no Malfrense em Mafra, eu tinha um amigo lá, que às vezes em quando eu ficava para fazer trabalho, à tarde com ele, então eu ficava na casa dele. E o pai dele, isso era meados da década de 80, sei lá, 84, 85, por aí. O pai dele tinha uma Opala. Pense num Opala. Certo? Opala 77. Maravilhoso. E o maior gosto dele era pegar a família no domingo, colocar dentro do Opala e levar na missa. Quando chovia, a família ia na missa. O Opala ficava na garagem. Ele tinha vários filhos. Você acha que algum cara dirigia o Opala? Ninguém dirigia o Opala. Ele passava horas baqueando aquele Opala, limpando e ajeitando. Quem possuía quem? Ele possuía o Opala ou o Opala possuía ele? Quem possuía? É preciso educar os corações para possuir. E é por isso que Mateus falava. Se você não está preparado para doar as coisas, não doe. Vai te fazer falta. Antes de mais nada, gente, para nós despojar das coisas materiais e fazer o que o Pedro Paulo Diniz está fazendo, nós precisamos entender o processo dinâmico da movimentação dos bens materiais. Deu para entender? E Jesus era sensacional, né? Falar de Jesus, quer dizer que ele era sábio, fica até uma coisa meio... mas Jesus, quando tinha esse tipo de discussão entre os apóstolos, ele não se metia muito, ele esperava. Ele não falava, porque as palavras às vezes são enganosas. Às vezes você fala, mas a pessoa só quer ouvir aquilo que ela quer ouvir. Não é verdade? Às vezes você pode até repetir, mas ela só ouve aquilo que ela quer. E Jesus sabia disso. E deixava que a coisa continuasse, as discussões continuassem. Ele deixou para mais tarde passar um ensinamento fervoroso. Ele costumava então fazer uma coisa chamada exemplificação. Ele aproveitava o momento para dar um exemplo. E esse vai ser o exemplo de Zaqueu. Contrariando a lógica daquela época, Jesus sai da Galileia e vai a Jerusalém. A última viagem que ele vai fazer a Jerusalém antes dele passar pelo suplício. E a lógica seria que ele fosse costeando o mar Mediterrâneo, ao lado da praia. Um terreno bem menos acidentado, com mais população, onde ele poderia, a viagem rendia mais e tinha mais segurança. Mas ele resolveu ir pelo Rio Jordão, por Jericó. Ele queria passar por Jericó. Jericó é uma cidade que fica a 280 metros abaixo do mar Mediterrâneo. E 30 quilômetros de Jerusalém, que fica um pouco mais alto. Ele foi pelo Rio Jordão. O coração de Jesus tensionava buscar Zaqueu. As palavras do mestre sempre inspiraram Zaqueu. Zaqueu, está aqui ele. Imagine só, gente. Jesus está entrando em Jericó. Jesus já era famoso naquela época. Fazia 3 anos que ele pregava. Ele já era sábio. As pessoas tinham a ideia de que Jesus era sábio. As pessoas queriam ser curadas por ele. Se aproximavam dele. Brigavam por tocar a veste dele, porque ele chegou a curar uma mulher que tinha hemorragia só com o toque da sua veste. Então as pessoas se aglomeravam para pegar Jesus. E o Zaqueu, coitado, tinha um probleminha. Zaqueu era baixinho. Ele tinha uma dificuldade, ele era baixinho. Então no meio daquele povo todo, Zaqueu não conseguia enxergar Jesus. E aí Zaqueu vai fazer uma coisa fantástica. Um exemplo que ficou marcado no Evangelho. Ele vai subir numa árvore. Olha o exemplo de Zaqueu. Zaqueu subiu para ver Jesus. Se elevou para ver Jesus. Esse é o exemplo de Zaqueu. Esse é o primeiro exemplo de Zaqueu. Porque Jesus sempre está muito alto. Ele está muito alto. Ele precisa que a gente se eleve um pouquinho, para que ele se baixe um pouquinho, para que ele consiga te enxergar. E para que a gente consiga enxergar. Ele está muito alto, muito alto. E às vezes a gente passa por problemas em casa, no lar, problema financeiro, de relacionamento, de saúde, e a gente não se digna a elevar um pouquinho o nosso pensamento a Jesus. Passamos a vida reclamando, lamentando, e não
fazemos o básico, que é fazer, talvez, participar de uma palestra espírita, fazer um culto no lar, ir numa missa com sentimento, para que a gente se eleve um pouco, para que deixe Jesus entrar no nosso pensamento. É isso que Zaqueu está falando. Mas a gente não. A gente prefere ficar se lamentando, mas preso às coisas materiais, às paixões. Ah, eu não posso porque amanhã eu tenho que pagar a prestação do carro. Ah, eu não posso porque amanhã eu prometi, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Você não deixa entrar na tua cabeça alguma coisa relacionada ao Espírito, que é o teu propósito. Você fica lá, grudado. E aí é preciso que você leve um tombo maior. E isso acontece com todo mundo. Você leva um tombo maior para que você acorde e diga, não, peraí, tem alguma coisa errada. Não foi esse o caminho que eu me propus a fazer aqui na vida. E aí você começa a buscar outra vida. Eu falo isso em cima com bastante propriedade. Porque hoje eu estou aqui por amor, porque eu gosto disso. Mas se não fosse as dificuldades que foram acontecendo na minha vida, jamais eu ia estar aqui falando para vocês. Jamais. E grande parte das pessoas que aparecem na doutrina espírita e depois se convencem que é o caminho, ou o caminho é viver talvez parecido com o que essa doutrina espírita prega, precisa levar um tombo desse tamanho. Precisa passar por uma dificuldade. O Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte e Vida, que ele fala, chamada assim, mas, o discípulo e o mas, em que ele fala assim, que as pessoas têm o costume, o discípulo tem o costume de dizer assim, há muito trabalho a se fazer pelo bem aqui em Itanhópolis, nos lugares que necessitam, mas eu não tenho recursos, eu marmento e me aguento em pé sozinho. Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ajudar quem? É assim. Há muito estudo na casa espírita, há muito que aprender, há muito que evoluir, há muito que crescer, mas eu não tenho tempo. Há muito trabalho na mediunidade, mas eu tenho medo da mediunidade. Eu não sei, Deus o livre, vê espírito, tá louco, não é minha coisa. Enquanto que o Emmanuel fala, a gente tem que mudar essa entonação do mas, trazer para antes. Dizer assim, eu não tenho recursos, não tenho dinheiro, mas há muito trabalho a se fazer pelo próximo. Eu não tenho tempo, mas há muito que estudar dentro da doutrina espírita, ou qualquer outra religião, ou qualquer outra espiritualidade que te puxe. Eu tenho medo da mediunidade, mas a mediunidade tem que ser compartilhada. Tem que ser compartilhada. Faz bem. Eu sou cheio de defeitos, mas é preciso trabalhar. Eu vou contar um negócio para vocês. Segundo o Emmanuel e o Chico, Deus aperfeiçoa os corações dos homens através do trabalho no bem. É só quando você cai de frente com a dor do próximo, com o sofrimento do outro, que você amolece o teu coração. É Deus trabalhando. É Jesus trabalhando. E se vocês são imperfeitos, e têm defeitos como todo mundo tem, bem-vindos à doutrina espírita ao lugar de vocês. Porque aqui não tem ninguém perfeito. E se tiver alguém perfeito, não está mais aqui, já foi embora. Já está em outro planeta. Já passou de vida. Já passou de fase. Então é necessário, gente, é necessário. E veja só, eu falei de mim e continuo falando. Às vezes você tem uma vocação. Tem uma frase do Emmanuel que também ele fala assim: Deus faz nascer uma vocação através de uma provocação. Olha que legal. E acontece mesmo. Deus provoca nós. Porque quando nós começamos a sair do nosso caminho espiritual, aquilo que nós traçamos, Ele provoca. Ele traz alguma coisa na tua vida que diz, espera aí, tem alguma coisa errada, eu tenho que mudar. Eu vou rir lá. Mas é verdade sim. Eu me lembro de uma índia, que foi no programa do Jô Soares, e ela estava contando como era a vida dela, desde de uma tribo indígena da Amazônia e tal, e o sonho dela era ser enfermeira do exército. Porque
aquele pessoal que faz aquele trabalho no exército, que visita as aldeias indígenas, então ela desde criancinha participava, as enfermeiras levavam junto ela no barco e tal, e ela tinha um gosto para aquele negócio, parecia que era a vida dela, ela queria, ela gostava. E graças àquele gosto, ela teve a oportunidade de algumas pessoas trazerem ela para o Rio de Janeiro para ela estudar e ser enfermeira. Porque ela se mostrava uma atitude para aquilo. E ela veio para o Rio. E ela conta para o João que assim, que a primeira coisa que ela fez no Rio, era menina moça, né, e tal, foi dar uma volta nas ruas do Rio de Janeiro. E daí ela sai passear pela rua do Rio de Janeiro, andando normalmente, e percebe que alguém está atrás dela. Ela vira para cá, o cara vira também. Um homem, com certeza de certo um maníaco, alguma coisa assim. Ela não conta depois. E ela começou a apertar o passo, e o cara também. E ela começou a correr, e o cara também corria. E foi, ela corria cada vez mais. E ela disse, claro, certo, uma pessoa que corria muito na tribo, né? Então ela correu, é uma coisa que ela sabia. E ela correu. Diz que para chegar no alojamento ela quase atravessou o Rio de Janeiro inteiro. Ela chegou, se salva no alojamento que ela estava, e sentou na cama dela. E veja só a diferença, gente. Essa é a diferença. Esse é o ponto principal. Ela sentou na cama e fez a seguinte pergunta: o que será que Deus quer de mim? Por que Ele me trouxe essa prova? O que será que Ele quer? O que Ele espera de mim? O que Ele está esperando? Será que Ele quer que eu corra? Olha só a ideia dela. Será que Ele quer que eu corra? E ela emprestou um tênis, arrumou um tênis e começou a correr. Corria todo dia. Até que, por acaso, né, entre aspas, uma pessoa que era técnico de uma equipe de atletismo no Rio de Janeiro viu e levou ela para treinar a equipe. Dali para frente, ela estourou. Começou a ganhar medalhas, começou a ganhar dinheiro, pôde fazer um curso, passou como enfermeira do exército e hoje ela é enfermeira do exército. A vocação surgiu através de uma provocação. Mas ela pensou e parou e perguntou por quê. Às vezes a gente passa por um sofrimento difícil na casa da gente, mas a gente não chega nem parar e perguntar por quê. Por que está acontecendo isso? Será que Deus quer alguma coisa com isso? Pense nisso. Às vezes é uma provocação. Então Zaqueu teve uma atitude. Opa, acho que eu passei uma. Sim. E agora eu vou narrar para vocês esse encontro de Jesus com Zaqueu. E eu queria pedir a permissão para que eu lesse o que o Humberto de Campos fala, porque para ser mais fiel a essa situação, tá? Porque eu não quero correr o risco de perder alguma coisa importante, tá? Então se imagine, Zaqueu estava lá em cima da árvore. Zaqueu queria ver Jesus, mas Zaqueu não esperava que Jesus dissesse assim. Presta atenção, gente. Olha só o que Jesus falou a Zaqueu. Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito a tua hospitalidade e a tua companhia. Gente, eu já tinha caído da árvore. Me chamou pelo nome, e eu nem conheço esse cara. Vocês já pensaram? Já pararam para pensar numa situação dessa? Você está lá para ver um cara passar, e de repente o cara olha, esse cara dessa daí. Eu quero ficar na tua casa. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de um júbilo imenso. Abraçou-se a Jesus com um prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com o maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava, atento, às suas observações mais insignificantes. Obrigado. Com o grande escândalo da maioria dos discípulos. Os discípulos já estavam incomodados. O que esse cara está fazendo com esse rico? Não se tratava de um rico que devia ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente. Como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? A breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano.
que não ocultava o seu contentamento. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito, com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Aproximava o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, e em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e seus discípulos sobre um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia ensejo em condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade na sua alma. Veja só, olha o que ele vai falar. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Mas, desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefício para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que, aqui em Jericó, havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos indispensável ao recurso. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o mestre, porque todos nós somos servos do nosso Pai. O que Jesus está dizendo aí? Olha que exemplo. Ele está dizendo que nós aqui na Terra somos apenas administradores dos bens de Deus. E quando todas as pessoas na Terra descobrirem isso, esse planeta vai ser um paraíso. Porque no lugar de você guardar as riquezas dos cofres do egoísmo, nós vamos aplicar as riquezas no próximo, gerando educação, gerando progresso, gerando trabalho de qualidade para as pessoas. Aí nós seremos um paraíso, aí nós seremos um planeta de regeneração. E Jesus continua. O publicano, desculpa, Zaqueu falando. O publicano que tantas vezes foi injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa às suas consciências dedicadas ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo a Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, prestem atenção na confiança do Zaqueu. O cara, para falar isso, tem que ter confiança no ataque. Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria, que repartirei hoje, com todos os necessitados, a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, se em algum momento prejudiquei alguém, indeniza-lo-ei quadruplicadamente. Vou devolver 4 vezes. Jesus o abraçou e com um formoso sorriso respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. É um ensinamento de desapego. Para Zaqueu, gente, aquilo lá não pertencia a ele. Qualquer momento ele podia doar tudo. Não era dele. Era desapego, ele não ia ficar preso no sofá. A alma dele já estava nele. Mas vejam só, gente, a segunda parte é muito importante, porque ele diz assim, ó: se eu prejudiquei alguém, em algum momento, devolverei 4 vezes. Faça uma análise de consciência vocês. Quantos senhores, donos de negócios, ricos do mundo, podem dizer isso? Sem ficar sem nenhum dinheiro. Quantas pessoas no Brasil podem dizer isso, sem ficar pobre? Quantas pessoas em Itaiópolis podem dizer isso sem ficar pobre? Quantas pessoas da tua vizinhança podem dizer isso? Mais ainda, gente. Vamos fazer uma análise de consciência. Quem de nós pode dizer isso? Eu não estou falando em dinheiro, não. Estou falando em prejuízo pessoal. Pode ser emocional, pode ser qualquer tipo de prejuízo. Sentimental, de saúde. Em algum momento, gente, a gente passou por cima da outra. Passou. E é natural isso. Porque se não fosse assim, nós já estaríamos em outro lugar como Jesus. E se nós não fizermos isso agora, fizemos anteriormente, em outra vida.
com certeza nós já sacrificamos alguém para conseguir um bem material. E a nossa intenção nessa encarnação é não fazer mais isso. A nossa busca nessa encarnação, o nosso propósito, primeiro, é não fazer mais isso. Zaqueu disse que ele não tinha problema. Ele tinha consciência tranquila. Quantos podem dizer isso? Porque é perfeitamente natural. E continua. Vamos ler aqui, pessoal, mais 8 páginas, tá? Já estou terminando. Continua Zaqueu. E quando o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, Zaqueu se ausentou um pouquinho, né? A fim de providenciar sobre a vinda do seu filho para conhecer o Messias, Zaqueu foi buscar o filho dele para conhecer Jesus. Pedro e outros prorromperam numa chuva de perguntas a Jesus. Todos se sentiam no direito de julgar Jesus. Estavam julgando Jesus. O cara que alimentava eles com o saber há 3 anos, que tirou eles da infância espiritual e trouxe a eles ao que todos nós conhecemos hoje, e eles estavam julgando Jesus. Se eles estavam julgando Jesus, já pensou com o que nós não somos julgados? E perguntaram a Jesus então, por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? Por que não se hospedarem numa casa de humildes, e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém, olha só, essa pergunta é a palestra. Poderia alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? Poderia servir alguém a Deus e a Mamon? Como muitas religiões pregam, ou serve a Deus ou serve a Mamon. Olha só a resposta de Jesus. O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para a vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem as suas possibilidades nos cofres da ambição, do egoísmo. Por vezes atiram moedas douradas a um faminto que passa, procurando livrar-se das suas pesadas. Os segundos ligam as suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares dos esforços a continuação da sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são os mordomos fiéis à face dele. Era o que Jesus sempre pregava. A utilidade dos bens materiais para consolar, para dar oportunidade, para gerar paz, para apaziguar a dor. É para isso que existem os bens materiais. Mas Filipe não entendia. O Filipe era radical, era fundamentalista. Ele acreditava só naquilo que ele entendia. Então Jesus diz assim, entretanto, Filipe, ele ensinou Jesus, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Viciações do sentimento. Sabe o que é viciações do sentimento? Quando a gente um dia foi ensinado que isso é o melhor, e isso está na tua cabeça até hoje, e você não consegue mudar. Ensinaram para você que o Corinthians é o melhor time do mundo, o Santos, e você briga, você bate, você mata se alguém disser que não. Ensinaram que o PT, que o PMDB ou qualquer outro partido é o melhor partido do Brasil, vai mudar o Brasil, e você mata se alguém disser que não. Isso é viciações do sentimento. E às vezes, gente, essas viciações não são dessa vida. Você às vezes viciou teus sentimentos em vidas anteriores. E você hoje se irrita se alguém
disser qualquer coisa a respeito daquilo que você tem certeza que é verdade. E você mata. Ah, o cara matou só porque ele disse que estava na vaga de garagem que não era dele. Tirou o revólver e matou. Mas a viciação do sentimento dele já trazia a herança da violência. Isso é viciação do sentimento. E Jesus diz, e acima de tudo, Filipe, nesses quadros da natureza que Zaqueu procura atender, não vês o homem, o nosso irmão, a necessidade que ele está precisando? Qual será o mais infeliz? Olha só o que Jesus diz aqui. Qual será o mais necessitado? O mendigo, sem responsabilidade, a não ser a sua própria manutenção? Ou um pai, carregado de filhinhos, a lhe pedir pão? Qual é o mais necessitado? Porque os dois são necessitados. O mendigo e o pai. Mas qual que é o mais? O mendigo que pede apenas para sustentar ele próprio? Ou um pai de família que pede um emprego para sustentar e dar condições para os seus filhos? Um pai de família que teve a coragem de ter por suas responsabilidades 2, 3, 4, 5, tanto faz, quantos filhos forem necessários. E que quer dignidade, gente. Quer pão, quer alimento, quer saber, quer educação, quer saúde. O que vale mais? Você dá um emprego ou você dá um cheque em branco? O que vale mais? O que é mais digno? Isso são bens materiais em movimento. É o que Zaqueu fez aqui. Quem é mais necessitado, hein? Então Jesus acrescenta, bem-aventurados, e acaba com tudo isso, também os que consagrarem por suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo inteiro é um grande necessitado. O mundo inteiro é um grande necessitado. Legal, né? Essa mensagem de Zaqueu é forte, né? Eu iniciei com um vídeo e vou terminar. Posso apagar a luz aqui, não? Esse é o Bill Gates. Essa é a esposa dele, esse é o Warren Buffett, tá? O vídeo é autoexplicativo, mas aí vocês já começam a perceber que a gente fala, a doutrina espírita fala, todo mundo fala, que o mundo está em transformação. Tá? Nesse vídeo vocês vão entender que o mundo está em transformação. Infelizmente, as notícias que chegam para nós são só notícias de violência, de guerra, de briga, de tumulto. As notícias boas chegam de vez em quando. E geralmente chegam às 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, quando pouca gente pode assistir. Eu tirei esse vídeo, que vocês vão ver agora, do Bom Dia Brasil, tá? E veja o que é botar recursos materiais em movimentos. Como Jesus, que ensinava pelo exemplo, grandes atitudes no bem impulsionam a renovação do nosso planeta. Olha só que legal. Nos Estados Unidos, o país símbolo do capitalismo, um movimento tem chamado a atenção. Os maiores bilionários americanos decidiram que a fortuna deles não vai ficar para os herdeiros, e sim para a filantropia. O que você faria se tivesse uma fortuna estimada em 800 milhões de dólares? O presidente da Apple, Tim Cook, quer dar um destino nobre a esse dinheiro. Ele disse que antes de morrer, pretende doar a maior parte para entidades filantrópicas. Tim não revelou quais seriam as instituições, mas as maiores preocupações dele fora do trabalho são o combate à AIDS, os direitos humanos e a situação dos imigrantes. A notícia não chegou a causar espanto aqui nos Estados Unidos. Tim Cook apenas entrou para o grupo seleto de gente rica, muito rica, que pretende deixar tudo ou quase tudo para entidades ligadas à educação, saúde, meio ambiente. E perto dos outros bilionários, a doação dele até que ficou modesta, viu? O investidor Warren Buffett é considerado o terceiro homem mais rico do mundo, com um patrimônio de 71 bilhões de dólares. Ele garante que vai deixar só 1% disso para a família. Os outros 99% vão para a doação. O magnata da Microsoft, Bill Gates, é só um pouquinho mais rico. Ele tem 78 bilhões de dólares. Ele e a mulher Melinda
Querem que uma boa parte desse dinheiro seja usada para a saúde e educação de crianças pobres no mundo. Isso não é da boca para fora, não. Tanto Warren quanto o casal Gates assinaram um documento público de compromisso. Bradford Smith é presidente da Foundation Center, uma entidade que fiscaliza a aplicação das doações no mundo. Ele diz que a concentração de renda é um problema em muitos países. Por outro lado, é cada vez maior o número de novos bilionários que está doando. Bradford explica que há um outro aspecto interessante. Existe uma nova geração de bilionários muito jovens, da internet, da tecnologia. E quando perguntamos por que esses executivos querem ajudar, a resposta é para que a minha vida tenha sentido. Perceberam? Para que a minha vida tenha sentido. Essa galera nova que está chegando aí, que está ficando rico rapidamente, 17, 18, 20 anos, eles já estão doando. Quando eles chegam a um certo patrimônio, que eles dizem, não, chega para mim, chega para viver. Eles repartem. Eles fazem os recursos entrarem em movimento. Isso é sentido da vida. Porque o sentido da vida e a paz de espírito estão interligados. Enquanto nós não entendemos que nós somos espíritos, passando por uma tarefa pré-determinada em vida, nós não vamos conseguir paz de espírito. Enquanto nós não acharmos esse sentido, esse caminho, essa direção da nossa vida como espíritos, nós vamos continuar passando por dificuldades. Enquanto nós não entendemos ou não assimilarmos, enquanto a gente ainda tiver mais satisfação em tirar do que em dar, nós vamos continuar sofrendo e passando nesse mundo de dificuldades. Muito boa noite a todos.